Ei, queridos, muito bom estar com vocês novamente nesse nosso encontro de toda semana, programa Reticências, a lição em 3 pontos, onde você, junto com todos nós, temos a oportunidade de conhecer mais da lição da Escola Sabatina de maneira dinâmica e prática. Fique conosco, porque estamos no ar. Estamos de volta aos estúdios aqui da FAD Minas para que você possa, junto com todos nós, aprender um pouquinho mais sobre educação. E hoje falaremos sobre a lei como professor e o que ela tem para nos ensinar. É uma alegria poder receber aqui os nossos convidados que mais uma vez estão conosco, sejam bem-vindos de volta. Leilane Mara, nossa aluna, seja muito bem-vinda. Lília Duarte, alegria poder recebê-la mais uma vez. Pastor Wesley Pontes, muito bom ter a sua presença conosco sempre. E é ele que vai orar para nós agora, pedindo a bênção de Deus. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos neste momento refletindo através do estudo da lição nas Sagradas Escrituras. Abençoa cada irmão, cada pessoa que neste momento estuda conosco, que o Teu Santo Espírito esteja presente em cada lar, em cada lugar que nos acompanha neste momento, assim como nós temos a certeza que o Senhor está presente conosco aqui. Nos abençoa, abre a nossa mente e que a Tua lei nos ensine mais uma vez nos dias de hoje. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Pastor Wesley. Vamos lá, começando o nosso quadro de destaques. Esse aqui é o momento onde nós vamos levantar alguns destaques da semana a partir do nosso estudo, a partir da nossa reflexão. Eu queria começar com o meu destaque. O meu destaque fala a respeito da lei de Deus como a nossa companheira. A gente não precisa de um vigia, a gente não precisa de alguém que permaneça ao nosso lado constantemente, nos lembrando, claro, nesse contexto de pecado, o que deve ou o que não deve ser feito. Eu não preciso que o meu pai me cobre, minha mãe me cobre, porque eu tenho a lei de Deus falando para mim o que deve ou não deve ser feito. E isso é vantajoso, é um dos pontos de destaque da lição nesta semana. Leilane Mara, qual é o destaque que você tem para contar para a gente? O que você aprendeu de importante nessa lição da semana? Bom, o meu destaque da semana foi que Deus usa a lei como ferramenta e também como espelho para nós humanos saber o que fazer e o que não fazer. Muito bom, muito obrigado, Leilane. Lília, e para você, o que tem a se destacar nessa semana no estudo da nossa lição? Então, pastor, pegando até um gancho naquilo que você pontuou, eu acho interessante que muitas pessoas comparam a lei, com uma falta de liberdade. E isso é muito pelo contrário, a lição nos mostrou que a lei pode nos trazer a liberdade. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso no decorrer aí do nosso programa. Meu amigo pastor Rafael, qual o seu destaque para a lição dessa semana? Muito bem. Pegando também o gancho do que vocês falaram, separei 2 destaques rápidos aqui. O primeiro, o texto que é para a nossa memorização nessa semana diz que nós devemos amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Aqui nós já temos um resumo da lei. O amor de Deus, ela baseia, de fato, o que nós devemos obedecer. Segundo ponto, o temor do Senhor, o respeitar o Senhor precisa ser ensinado. E quando nós aprendemos a respeitar o Senhor, nós também aprendemos a ser obedientes. E o que de fato nós mais precisamos é voltar a ter a obediência. Afinal de contas, foi pela desobediência que o pecado entrou neste mundo e pelo pecado foi necessário que nós possamos entender mais acerca da lei. Agora eu tenho uma pergunta para você. A pergunta da semana. Se a lei ela não tem poder de resgatar ou conceder vida eterna aos pecadores, porque tanta gente acredita nisso, vive isso e, o pior de tudo, ensina aos outros que essa é uma forma válida de salvação. Pense um pouquinho e durante o estudo de hoje nós vamos descobrir a resposta. Para você que já tem nos acompanhado no programa Reticência, sabe que antes de nós começarmos de fato aqui o nosso debate, nós temos a contextualização histórica, onde nós lembramos um pouquinho do que a lição veio tratar. E você sabe que a lei de Deus ela foi instituída para nós antes de Moisés. Na verdade, a lei de Deus já existia desde o Jardim do Éden. Afinal de contas, o pecado surgiu por causa de uma desobediência. E foi através dessa desobediência que nós passamos por tudo que estamos passando hoje. Agora, chegou um momento em que Deus precisou dar forma à lei.
Por quê? Porque quando ela já não estava cumprindo mais o seu papel de educar. Depois do povo ter passado tantos anos como escravos, eles esqueceram o que é de fato ser obedientes ao Senhor. E foi por isso que Moisés recebeu das mãos de Deus a tábua da lei. E essa tábua representava para que eles pudessem lembrar de novo da importância de ter esta nova vida e este novo aprendizado. O que aconteceu depois? Depois nós entendemos que a lei de Deus foi sendo demonstrada em momentos da sociedade onde o povo lembrava da lei e esquecia da lei. E quando o povo esquecia da lei, eles eram totalmente infelizes. Hoje o que nós precisamos entender é, existe salvação para nós, que não é pela lei, pela graça. Mas quem é salvo, obedece à lei. É isso aí, meus amigos. Muito bom ter a sua presença conosco e fique ligados agora neste vídeo especial que você vai assistir e daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Reticências. Resposta fácil, a gente não precisa reinventar a roda, só precisa botar a roda para girar. Jesus já respondeu lá nos evangelhos, né, que a lei, o que é que a gente pode aprender da lei? Duas coisas básicas, né? Isso é a base para todo o restante. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Ali no Sinai, quando o decálogo foi dado, né, ela foi expressada ali através de afirmações negativas. Mas a gente pode ampliar isso também, né? Ao ver a expressão máxima ali da revelação de Deus em Jesus, que também existem coisas que se devem fazer ou afirmações positivas. Mais uma vez repetindo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, pastor, pela sua contribuição para nós. Nós estamos retornando ao nosso segundo bloco. E agora teremos o quadro Explicando o Título, onde cada um de nós vai falar a respeito daquilo que aprendeu com o título da lição nessa semana. Eu começo falando a respeito do título que eu escolhi. O título que eu escolhi é o título Amar e Temer a Deus. Como é importante amar e temer a Deus. Mas antes de temer a Deus, é necessário que nós o amemos. A Bíblia nos incentiva a amar a Deus, mas também a temê-lo. Eu gosto muito de uma alusão feita pelo escritor C.S. Lewis, quando falando a respeito de Cristo, ele o compara à figura de um leão e diz que Jesus é um leão, por assim dizer, não domesticado. Ele é bravo, ele é forte, ele é destemido, mas ele é bondoso, é alguém que nos ama, alguém que cuida da gente, alguém que está ali não para nos atacar, mas para nos proteger. Por isso, nós podemos ter a certeza que esse Deus todo-poderoso, ele não somente nos ama, mas ele também cuida de cada um de nós. E você, pastor Rafael, qual foi o seu título escolhido na semana? Muito bom. Meu título escolhido é Uma Testemunha contra Ti. E esse título tem como protagonista Moisés, que sabia que já estava perto da sua morte, resolveu fazer um discurso para as pessoas que ele estava liderando. E foi muito interessante esse discurso dele, relatado em Deuteronômio, porque mostra quase que como um professor que está dando últimos conselhos, meio de formatura para os seus alunos, sabendo que os seus alunos não aprenderam nada. E que ele tinha muito que conseguir mudar, para conseguir viver o que os propósitos do Senhor tinha lá na terra prometida. E eles estavam prestes de chegar e precisavam conhecer e lembrar da cerca da lei. Muito bom. Na sequência, Leilane. Leilane, qual título você tem para comentar para a gente? O que é que você aprendeu hoje? Eu vou comentar sobre título para que sejam bem-sucedidos. A lei serve também para nós sermos bem-sucedidos. Mas não é na teoria da prosperidade, como que às vezes a gente acredita. É como Salomão fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos ser bem-sucedidos em fazer a vontade de Deus, em conhecer Deus mais a fundo e cada vez mais seguir o exemplo dele. E assim ser melhores pessoas, melhores pais, melhores educadores, melhores comunicadores, melhores em tudo. Muito bem. Lilian, finalizando o nosso quadro, qual título você escolheu e o que ele diz para você? Jesus, o nosso exemplo. Nós sabemos que Jesus foi o ser assim que andou em perfeita harmonia com a lei, né? Ele não falhou em nada. E ele fez isso não só para ser nosso substituto na cruz, mas também para nos dar o exemplo. Não de que nós não iríamos pecar, mas que nós podemos sempre contar com ele, com aquilo que ele fez por nós na cruz. Então, seguir o exemplo de Cristo é tudo, né? O que Cristo fez por nós é fundamental. Maravilha. Pastor Rafael. Muito bom.
E então, continuando aí agora o nosso quadro quiz, onde a gente tem a oportunidade de responder aí algumas perguntas daquilo que nós estudamos durante essa semana. Eu vou começar aqui com o meu amigo pastor Wesley. Pastor, o povo de Deus durante 400 anos viveu no Egito. E lá tinha todo um processo de adoração e fez com que eles acabassem esquecendo da lei de Deus. Qual foi o prejuízo que esse esquecimento trouxe para eles? Foi um prejuízo muito grande mesmo. Mas o prejuízo foi tão grande que para tentar recuperar isso, eles gastaram mais de 40 anos ali. E depois desse momento você percebe a dificuldade que eles mantinham em deixar de lado os costumes aprendidos no Egito. É interessante que em Canaã, se não me falha a memória, exceto por Josué e Calebe, você não teve muitas pessoas que entraram e foram da mesma geração que saiu do Egito. E ainda assim você permanece com alguns costumes que foram repassados, costumes pagãos, que foram repassados e volta e meia surgia no meio do povo. Então, o prejuízo de esquecer a lei é muito grande, porque, na verdade, é fácil para a gente esquecer a lei, né? Difícil é fazer o que o salmista diz, que é guardar a lei em nosso coração. Isso é difícil, mas também guardar a lei em nosso coração traz uma recompensa que nada no mundo pode trazer. E sabe algo que é muito interessante sobre isso aí, pastor? Porque qual que era a estratégia do faraó? O faraó colocava o povo para trabalhar. Porque a lei não tinha forma. A lei era passada de um para o outro. Os pais passavam para os filhos. Só que quando eles chegaram no Egito, eles trabalhavam tanto, eles tinham tanta coisa para fazer os tijolos e trabalhar ali, que eles não tinham tempo para um contar para o outro. Só que as gerações foram passando. E uma geração foi passando para a outra sem saber acerca desse assunto. Resultado, eles esqueceram. A partir do momento que nós esquecemos da lei, nós temos uma tendência do nosso caráter moral ir sendo destruído. E nós temos exemplos na história. E quando o caráter moral acaba, a sociedade também padece, né? Leilani, perguntando para você agora. Existem muitas pessoas que acham que a lei não precisa mais, que não serve para nada. Qual que é o prejuízo de quem não obedece à lei de Deus? Acho que o principal prejuízo é não conhecer na realidade, em profundo, o Deus dessa lei, essa lei, a graça, a salvação. O principal prejuízo. Outro prejuízo é que elas não conseguem entender a diferença entre liberdade e libertinagem. Nós somos livres, com livre-arbítrio, para escolher o que a gente quer fazer, e nós somos livres para obedecer. Libertinagem é que você acha que você faz o que você quer, os seus desejos, e no final você está preso nisso. No final você acha que você está livre, mas você está preso. Exatamente. E quando você está, por exemplo, dirigindo, pastor Wesley, e você fala assim, eu não gosto dessa placa porque essa placa está me tirando a possibilidade de ter as minhas emoções, na verdade eu estou colocando a minha vida em risco e estou colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, eu não tenho condições de falar que a lei não serve, a partir do momento em que a minha vida está em processo de proteção. Agora para você, Lília, o contrário daquilo que eu perguntei para a Leilani, existem muitas pessoas que querem ser obedientes, que querem servir a lei e têm buscado serem filhos de Deus obedientes a Ele, porém passam por dificuldades, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. Quais são essas dificuldades que aqueles que querem obedecer à lei passam hoje? Muitos são até perseguidos, né? Muitos são perseguidos ou taxados como chatos, inadequados, né, antiquados. Então, esses são grandes desafios que as pessoas que querem obedecer à lei podem enfrentar, a visão da sociedade em relação a isso, né? Mas, ao contrário disso, eles são muito mais bem-sucedidos, porque a lei tem um papel também de nos proteger, de nos guardar. É um reflexo do amor de Deus por nós. Então, aqueles que guardam a lei, eles, de fato, experimentam um pouquinho mais do amor de Deus por cada um de nós. Maravilha. Nós conhecemos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos, né? A Bíblia diz isso. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Muito bem. E, pastor Wesley, você lançou uma pergunta lá no começo, e que me deixou bastante curioso. Tenta me ajudar com essa resposta. Pastor, a pergunta era o seguinte, se a lei ela não tem poder de salvação, por que tanta gente abraça a lei como se ela tivesse poder de salvação, prega isso, inclusive ensina isso? Por que isso acontece? Quando a gente vai analisar a situação, é porque é mais fácil. É mais fácil. Existem os dois lados da lei que facilita a vida, né? A primeira dela é a anomia, quando você não acredita em lei nenhuma, a lei existe ali, mas é só um ponto de referência, você não precisa exatamente obedecer. Algumas pessoas tomam essa atitude para a vida. O outro lado é o legalismo. No legalismo, as pessoas elas acreditam
que pela obediência da lei, realmente elas serão redimidas. Isso tem que ver com a salvação. Então eu acredito que a salvação vem através da obediência da lei. Isso parece muito lógico, porque eu faço e obedeço. Eu cumpro e eu tenho a minha recompensa. Quando, na verdade, a salvação não vem pelo cumprimento da lei. A salvação vem por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, o grande problema é que quando nós ensinamos que a lei tem poder para salvar, nós estamos colocando de canto Jesus Cristo. E sem o sacrifício de Jesus Cristo, não existe salvação. A própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a lei, ela não tem poder para salvar, mas Jesus Cristo tem. E isso é o que deve ser ensinado às pessoas. Amém, amém. Esse é o programa Reticências, amigo. A gente tem tentado aí em todos esses encontros aprender um pouco mais da palavra de Deus e eu tenho certeza que todos nós temos aprendido bastante, né? Muito bem, você vai assistir conosco agora este vídeo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais conteúdo da lição da Escola Sabatina para você. Reticências, a lição em 3 pontos. Através da lei de Deus, eu vejo as lições exemplificadas no Novo Testamento, né? Primeiro, tenha teu Deus, ama teu Deus sobre todas as coisas. E a segunda, ama teu próximo como a ti mesmo. Além disso, eu percebo um cuidado muito especial de Deus para conosco, pois todo mandamento nos livra de algum pecado e logo da consequência deste pecado. Por exemplo, não adultere, você salva o seu casamento. Ama teu Deus sobre todas as coisas, você salva a sua vida. Eu vejo um cuidado muito especial de Deus conosco através de sua lei. Estamos aqui retornando para o nosso terceiro e último bloco, começando com o quadro Aplicação Prática. Vamos tentar colocar em prática as lições que aprendemos hoje aqui. Queria começar com você, Leilane. Como que nós podemos colocar em prática aquilo que aprendemos hoje aqui? Acredito que a gente pode colocar em prática que, se nós amamos a Deus, falamos que somos representantes dele aqui nesse mundo, nós devemos, como exemplo a outras pessoas, seguir a lei e entender cada vez mais que a lei é um espelho, como a gente já falou, e que a lei é uma ferramenta que Deus usa para nos ajudar nesse mundo e seguir os conselhos dele, o caminho dele. Eu também tenho um ponto para levantar, como colocar em prática aquilo que a lição nos diz. Quando a lição nos fala a respeito da prosperidade relacionada à lei, nós devemos ter consciência de que a prosperidade que se fala não é a prosperidade terrena, não é dentro do padrão terreno, mas sim do padrão celestial. Devemos colocar em prática o que aprendemos aqui da seguinte forma: não espere recompensa do mundo quando você busca aquilo que é do céu, aquilo que é eterno. Senão, a única coisa que você vai encontrar é decepção por conta do mundo. Mas busque a aprovação de Deus. Lilian, qual a aplicação prática que você tem para trazer para a gente? Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, aqueles que conseguem ter as palavras de Deus no coração vão ter muito mais sucesso, vão estar mais seguros, mais bem protegidos. Maravilha, é isso aí. Muito bem as aplicações práticas aqui do nosso programa Reticências para você. Afinal de contas, a palavra de Deus ela precisa sair somente da teoria para as ações que você vai realizar no seu dia a dia. E como você sabe, no nosso programa, a lição é em 3 pontos e nós entendemos e tiramos aqui os 3 pontos principais, ao nosso ver, da lição da Escola Sabatina dessa semana. Então vai aparecer para você, neste momento aqui na tela, estes 3 pontos importantes acerca da lição dessa semana e eu quero apresentar para vocês. Primeiro, quando você teme a Deus, Ele nos ensina a importância da obediência. Afinal de contas, aqueles que temem, obedecem. Segunda lição, toda mudança de vida passa por um processo de obedecer à lei do Senhor. Não existe transformação sem lei. Terceira, nós somos salvos exclusivamente pela graça, mas aqueles que são salvos pela graça aprendem a obedecer os mandamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe em todo este processo. Pastor Wesley. Nós somos convidados não somente a obedecer a lei, mas a amar a lei e guardar a lei de Deus no nosso coração. Cada vez que nós obedecemos a lei, nós estamos protegidos. A lei tem por objetivo nos proteger enquanto nós não pecamos. E a partir do momento que nós pecamos, ela tem o objetivo de nos conduzir de volta ao caminho
de Deus. Que pela graça de Deus nós possamos guardar a lei no coração, meditar nela dia e noite. E através dessa meditação nós possamos aprender mais a respeito do nosso Deus, porque a lei é o grande reflexo do caráter de amor de Deus para mim e para você. Amém. É isso aí, amigos. Deus é o nosso maior e grande professor. E Ele nos usa e nos dá ferramentas para que possamos aprender mais. A lei de Deus é uma dessas formas. E nós sabemos que ela pode ser resumida em amar a Deus e em amar ao próximo. Então, o meu desejo é que você aprenda a meditar mais na lei do Senhor. A gastar tempo entendendo os princípios que estão por trás de cada não que Deus nos dá. Porque cada não dele pode ser um sim para a eternidade. Então, olha, hoje é dia de você aprender aos pés do grande mestre as lindas lições da lei do Senhor. Foi muito bom ter a sua presença conosco no programa Reticências. Estivemos com muita alegria apresentando esses conteúdos para você. Quero agradecer aqui a Leilane Mara pela sua participação conosco. Também agradeço aqui a Lília Duarte por esses momentos. Pastor Wesley, muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado você que acompanhou, que comentou, que compartilhou este nosso encontro. Nós vamos orar agora e já queremos convidar você para o encontro da semana que vem, que estará imperdível. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos momentos que conseguimos passar em Tua presença neste encontro através do programa Reticências. A lição da Escola Sabatina com certeza preenche o nosso coração com o pão da vida que é Cristo Jesus. Que de maneira muito especial possamos sair daqui dispostos a viver e sermos obedientes à lei. E ao sermos obedientes a Ti, nós com certeza iremos ser melhores pessoas, melhores cristãos e em breve estaremos também contigo por toda a eternidade. Permaneça conosco, nos dê bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família, é a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Um grande abraço para todos vocês neste momento, muito obrigado, até semana que vem.